Olá, senhores, tudo bem? Hoje trataremos das grandes navegações ou expansão marítima europeia. Primeiramente, é preciso definirmos o que foram as grandes navegações ou expansão marítima europeia. Bem, corresponde ao período em que as nações europeias iniciaram um processo de exploração e conquistas em novos territórios que ampliou o mundo até então conhecido. E quando é que ocorreram as grandes navegações? Aproximadamente entre os séculos XV e XVI. Dentre as principais causas estão a busca de especiarias nas Índias, os temperos, os condimentos, pimenta, noz moscada, gengibre, cravo, a busca de metais preciosos para o entesouramento dos estados europeus, principalmente ouro e prata, a tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, que monopolizavam, que controlavam o comércio na região do mar Mediterrâneo. Uma justificativa ideológica para a expansão marítima e comercial é a expansão da fé católica. Além desses fatores, temos que incluir o desejo do fortalecimento das monarquias nacionais e de desenvolvimento da política mercantilista. Lembremos-nos que o mercantilismo foi a política econômica da Idade Moderna, caracterizada por uma grande intervenção do Estado na economia e pela manutenção de uma balança comercial favorável. Um outro fator que em muito contribuiu para as grandes navegações foi o renascimento cultural, com o racionalismo, com o humanismo, o antropocentrismo e essa nova mentalidade, uma mentalidade moderna, que muito vai contribuir para as descobertas científicas e tecnológicas que em muito ajudarão no processo de expansão marítima. Além disso, senhores, é preciso incluirmos também o surgimento de novos aparelhos para navegação, tais como a bússola, o astrolábio, a caravela, o desenvolvimento da cartografia, que foi fundamental para uma melhor orientação em alto mar. Além disso, havia o fator secundário do alívio de tensões sociais lá na Europa. E também o fato de que os reis buscavam guerras para ocupar, para entreter e para prestigiar os nobres. Constitui esse um fator secundário das grandes navegações. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações marítimas ao longo do Oceano Atlântico. Em razão de variados fatores, Portugal apresentou uma centralização monárquica prematura. Ainda na Baixa Idade Média, Portugal já apresentava uma centralização política precoce. Centralização essa que será favorecida ainda mais com a Revolução de Avis. Portugal também contava com uma burguesia mercantil atuante, interessada em investir na expansão marítima. E Portugal possuía também uma paz interna. Portugal não vivia um momento de guerra, ao contrário de sua vizinha Espanha, que estava até às turras com os muçulmanos, tentando concluir o processo de reconquista da Península Ibérica. Além disso, existiu em Portugal a famosa Escola de Sagres, ou Promontório de Sagres, sob os auspícios do infante Dom Henrique. O processo de expansão marítima tem início em 1415 com a conquista de Ceuta, no norte da África, região onde hoje está Marrocos. É o ponto de partida da expansão marítima portuguesa. Em 1488, os portugueses atingiram o extremo sul do continente africano, o famoso Cabo das Tormentas, rebatizado posteriormente como Cabo da Boa Esperança. Quem atingiu o Cabo da Boa Esperança, hoje cidade do Cabo, na África do Sul, foi o navegante português Bartolomeu Dias. Em 1492, Cristóvão Colombo, genovês a serviço do reino espanhol, chegou ao Novo Mundo, inaugurando uma nova época de explorações para os países europeus. No ano de 1498, Vasco da Gama chegou finalmente às Índias, realizando o sonho português de alcançar o Oriente, contornando o litoral africano.
Vasco da Gama conseguiu concluir o périplo africano em 1498. 2 anos mais tarde, outro português, Pedro Álvares Cabral, a bordo da nau Capitânia, chegou ao litoral baiano. Em 1519, Fernão de Magalhães, o espanhol, promoveu a viagem de circunnavegação, viagem esta que ele não chegou a concluir, pois morreu durante a viagem. Sebastião Elcano concluiu a viagem de circunnavegação. Agora vejamos como foram resolvidas as disputas entre Portugal e Espanha pela posse das novas terras. Primeiramente, foi assinado o Tratado Bula Inter Cetera, em 1493. Foi traçada uma linha imaginária 100 léguas a oeste de Cabo Verde. As terras localizadas do lado ocidental pertenceriam à Espanha, ao passo que as terras localizadas no lado oriental pertenceriam a Portugal. Os portugueses acabaram não aceitando o Tratado Bula Inter Cetera e foi proposto um novo acordo, o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Desta vez, o limite aumentou para 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras do lado ocidental pertenceriam à Espanha. As terras do lado oriental caberiam à coroa portuguesa. Esse tratado, Tordesilhas, substituiu o tratado anterior. As principais consequências das grandes navegações marítimas foram o deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, ou seja, do Oriente para o Ocidente. Ainda a ampliação do comércio em escala mundial, pode dizer uma espécie de globalização econômica, aumentando o intercâmbio entre a Europa, a América, a África e a Ásia. As grandes navegações contribuíram também para o fortalecimento das monarquias nacionais, principalmente Portugal e Espanha, e posteriormente França, Inglaterra e Holanda. Além disso, temos o desenvolvimento técnico e científico. Pois bem, senhores, essas são algumas das características principais do processo de grandes navegações marítimas. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.